Fala comigo, tudo bem? Sou o pastor Felipe Gibran, privilégio muito grande estar aqui com vocês e hoje nós vamos partilhar mais uma mensagem do Evangelho. Essa mensagem está em Marcos 11, do versículo 1 a 11. No domingo de Ramos nós nos perguntamos como é que essa multidão que aclamou Jesus, gritando Hosana, Hosana, aplaudiram ele com entusiasmo, as mesmas multidões, poucos dias depois, gritavam, crucifica-o, né? Crucifica. Como que isso se deu? O evangelista Marcos, ele tenta explicar isso no capítulo 11, né? Nos seus primeiros versos. Quando se aproximaram de Jerusalém, né? Jesus já está no fim do seu caminho, chegando na Cidade Santa, onde ele vai encontrar a morte. Na altura de duas aldeias pequenas ali perto, Betânia e Betfage, né, que ele vai encontrando, que vai chegando perto de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras. Né? São indicações topográficas, indicações geográficas, mas também são indicações teológicas. Né? O evangelista está nos dando sinais que o Monte das Oliveiras também tem essa relação com a imagem da ressurreição. Então Jesus ele envia na frente os seus discípulos, dizendo, vão até o povoado que está à frente. Essa é a primeira indicação importante que o evangelista nos oferece para nos fazer entender essa mensagem teológica, nos entender o que está por vir. Jesus manda os seus discípulos ir para o povoado. Mas é estranho, porque quando você lê Betfage e Betânia, são duas aldeias. Então por que ele diz o povoado no singular? Ele não deveria ter dito os povoados, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas a palavra o povoado, né? Essa expressão no singular, quer dizer aquilo que está muito arraigado com a tradição. Né? Na cidade é onde as modas vêm e vão, tudo acontece como novidade. Mas o povoado é onde o povo não muda, a tradição é muito importante, as coisas não mudam. Então, aquele negócio, né, aquele imperativo, sempre foi assim, por que vai mudar? É o lugar da tradição, da família tradicional. Então, Jesus está já com uma mensagem teológica, dizendo aos seus discípulos, vão à frente, enfrentando a tradição, vão à frente tentando lutar contra a cultura. E aí Jesus fala, vão à frente, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desamarre o jumentinho, é um jumentinho que nunca foi montado e traz para mim. Isso é uma frase totalmente teológica também, uma expressão teológica, porque Jesus está fazendo uma ação simbólica, altamente profética, porque se refere ao livro do profeta Zacarias, né, de quem está indo contra a maré, de quem está indo contra a corrente. Quer dizer, os escritos anunciavam um Messias triunfante, violento, de poder, que ia destruir tudo e retomar a força. Zacarias, né, no 9º capítulo do seu livro, ele descreve essa ideia de dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, e ele é justo e vitorioso, ele é pobre, vem montado num humilde jumentinho, filho de uma jumenta. Pobre e humilde montado em um burro. O que Zacarias quer dizer com isso? Aquela época, a tradição da montaria, a tradição da cavalgadura, o rei, ele era aquele que montava a mula. A mula era separada para o rei, que mostrava a força, o poder, esse triunfante. O burro era cavalgado pelo povo, ou os servos do rei. Então essa tradição de Zacarias, essa profecia de Zacarias, é a parte de dizer que esse rei não era o rei esperado, forte, triunfante do poder, mas era o rei humilde dos servos e dos empobrecidos. Mas a continuação da profecia de Zacarias é uma das partes mais importantes, porque a profecia diz assim, irá destruir os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado, proclamará paz para todas as nações. Aqui está a profecia, mas essa profecia foi posta de lado. Ele é como se ela estivesse amarrada. Então, esse ato simbólico de Jesus desamarrar o burrinho é o ato simbólico de desamarrar a profecia. Então, desamarrando o jumentinho, a profecia se torna realidade.
esse é o significado desse ato profético, desse episódio que Jesus estava falando. Se alguém disser, por que vocês fazem isso? Disse os discípulos. Vocês vão dizer, disse o Senhor, ele vai precisar dele, mas logo mandará de volta. Eles foram encontrar o burrinho amarrado junto a uma porta do lado de fora da rua e o desamarraram. Veja, o que isso quer dizer? O que isso significa? Que essa profecia estava à vista de todos, como um burro amarrado na rua. Quer dizer, todo mundo sabia da proposta do Messias de proclamar paz, de trazer justiça, de revolucionar aquele espaço. Todos podiam ver isso, todos sabiam, estavam cansados de saber disso. Mas, apesar disso, aquilo ali já era quase nem considerado, já não era tão aquela ideia pensada. Por quê? Porque eles incutiram uma ideia de um Messias triunfante, nacionalista, de um Messias patriota, triunfador com violência. E por isso não conseguiam enxergar o burro amarrado, que era a mensagem de Zacarias, a profecia de Zacarias, do Messias pobre, servo, humilde, que traz paz, e que traz justiça. Quando o texto fala que as pessoas interpelaram os discípulos, falando, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos então respondem como Jesus havia dito, é um sinal teológico, uma mensagem teológica que há alguma aderência dessa nova proposta de Jesus com a sociedade. Quer dizer, ele está falando assim, trouxeram o jumentinho até Jesus, colocaram sobre ele com seus mantos e Jesus o montou. É isso que ele está falando. O que significa? O manto é a vida da pessoa. Quando a pessoa ela colocava o manto na frente do caminho do rei, significa que ela estava concordando com aquele governo, significa que ela estava se tornando súdita daquele rei. Então, os discípulos colocarem o manto no burro e Jesus montar, significa que os discípulos concordaram com o anúncio de Jesus, desse Messias de paz, desse Messias não violento, de um Messias não guerreiro. E Jesus então monta no burrinho, assentado no manto dos discípulos, que indica essa dignidade real de Jesus ocupar esse lugar, mas não no lugar do Messias patriota violento, mas no lugar do Messias de paz. Mas o texto vai seguindo, e você leu, que muitos não estenderam os mantos, por conta desse costume, e outros inclusive haviam se espalhado pelo campo. Porque se os discípulos e alguns aderem à proposta do Messias de paz, do Messias não guerreiro, não violento, do Messias pacificador e de justiça, muitos também não aderem, porque muitos ainda esperam o Messias violento, patriota, o Messias do poder, da força, do domínio. Então, é isso que o texto quer dizer quando ele diz que nem todos colocaram os mantos pelos caminhos, quer dizer, nem todos vão entregar sua vida por esse projeto de paz e de justiça, como os discípulos de Jesus entregaram, e outros espalharam ramos pelos campos. Mas por que essa ideia de espalhar os ramos? Estava ali a festa muito importante, a festa da cabana, onde acreditavam que esse Messias libertador seria revelado. Então era nesse lugar que eles estavam ali esperando que Jesus aparecesse vitorioso para tomar o poder. Então quando eles levantam os ramos, eles estão anunciando, esse nosso Messias que vai tomar o poder, chegou. E aí você vai percebendo que eles querem aprisionar Jesus nessa narrativa de Jesus, o Messias que vai tomar o poder. Por quê? Porque o texto vai dizendo que uns iam à frente com os ramos e outros iam atrás gritando, e Jesus no meio. Essa é uma mensagem teológica que está ali, que a ideia de libertação, com os ramos nas mãos, uns na frente, outros atrás, gritando Hosana, Hosana, como é a menção do Salmo 18, que quer dizer, salva-nos Senhor, gritavam também, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ainda demonstra esse mal entendido sobre quem Jesus era e a expectativa do povo sobre ele. O povo queria prender Jesus nesse projeto de poder, gritando Hosana nas alturas, com os ramos nas mãos. E Jesus dizendo, eu não sou esse que vim para fazer a lógica do poder, da força do império. Eu não vim com ideias nacionalistas,
porque inclusive eu sou esse Deus de todas as nações. Então, Jesus está o tempo todo tentando escapar dessa lógica daquele povo que quer aprisioná-lo nesse projeto de poder. Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, era mais ou menos dizer: mostra-nos o poder divino que é capaz de salvar. Mostra-nos o poder divino que é capaz de nos tirar da dominação pela força. E é isso que Jesus está fugindo. É isso que ele passa os evangelhos inteiros dizendo: a compreensão de vocês sobre quem eu sou está totalmente equivocada. As profecias que disseram sobre um Jesus violento erraram. Eu não sou esse do poder e da violência. Eu sou outro tipo de força. Eu sou outro tipo de poder. A força da justiça, da compaixão, do amor que se encontra nos empobrecidos. Jesus entrou em Jerusalém no templo, e aqui a atmosfera está carregada de tensão, podia explodir a qualquer momento num acidente. Ele olhou para tudo ao redor, e há uma grande tensão com o confronto que Jesus está tendo, ou que terá, com as autoridades do templo. Mas, como já era tarde, Jesus saiu para Betânia com os 12. Essa atmosfera então parece acalmar, não há mais aquela multidão empolgante, quer dizer, no fim do dia só estava ele e os 12. Há uma pausa para ver qual será a próxima ação de Jesus, aquela que inclusive vai decidir o seu destino, né? O confronto com as autoridades ou não. Ele vai lá e vai lutar e vai tomar o poder ou não. E aí é nessa pausa que a gente começa a entender que o reino de Deus não é esse Deus anunciado, esse reino davídico. O reino de Jesus é esse reino universal, sem fronteiras, porque o amor não tolera muros, o amor não tolera fronteiras. Então, o povo estava esperando a restauração do reino triunfante de Davi. E Jesus, através da violência. E Jesus está aqui acalmando o povo, dizendo: calma, não é chegada a hora, vou me recolher com os 12, porque já está no fim do dia, e vou me recolher com os 12 nesse projeto diferente do que vocês estão imaginando. E é por isso que a multidão que gritou Hosana, depois grita crucificam, porque ele não cumpre, ele não supre as expectativas do povo. O povo queria um Deus, um libertador, um militante, um revolucionário, forte, poderoso, violento, que fosse destruir as forças do império. E Jesus se mostra alguém com compaixão, com amor, procurando paz, lutando por justiça e vida plena e vida extrema por todas as pessoas. Isso deixa essa multidão irritada, isso deixa essa multidão entristecida das expectativas nacionalistas e patriotas dela não terem sido cumpridas, e essa multidão então vai gritar: crucifica-o.